tratamento cirúrgico existem várias modalidades. Existe o tratamento que a gente chama ressectivo, em que você retira uma área cortical, né, que você identificou através dos exames pré-operatórios, você identificou que aquela área era a área responsável das crises. Nessa situação, os melhores candidatos para cirurgia ressectiva são os pacientes que têm epilepsia focal, epilepsia que começa numa área específica, e tem que ser em áreas em que não vai causar dano para o paciente. Então, não pode ser uma crise que se origine da área motora, se o paciente tiver a função motora preservada. Não pode ser uma crise que se origine da área de linguagem, por exemplo. Né? São alguns exemplos que a gente não pode indicar. Então, os pacientes têm que ter a crise focal, ela tem que ser bem localizada. Os exames da avaliação pré-cirúrgica, como vídeo EEG, a ressonância magnética, SPECT cerebral e PET, que podem ser feitos todos esses exames ou parte deles, eles têm que direcionar para uma região. Esse é o melhor candidato para cirurgia ressectiva. E dependendo do tipo de lesão, da localização, pode obter um controle das crises em até 85% dos casos. Para você indicar, mesmo nesse candidato ideal, vamos dizer assim, o paciente tem que ter passado primeiro por um tratamento clínico, porque nem todos os pacientes obtêm o controle com a cirurgia. Então, o tratamento clínico é essencial. Então, o paciente tem que ter utilizado pelo menos 2 drogas antiepiléticas em dose máxima tolerada. Então, esse é o candidato para a cirurgia ressectiva, que pode ter, a extensão dessa ressecção é variada dependendo do caso, né, de cada caso específico. Existem também as cirurgias em que a gente faz uma desconexão. A cirurgia da desconexão, a principal delas, é a calosotomia, em que a gente separa os 2 hemisférios cerebrais. O corpo caloso é uma estrutura que comunica os 2 hemisférios cerebrais. Ela principalmente funciona para pacientes em que apresentam crises de queda súbita e rápida. A maioria desses pacientes já são pacientes que têm algum déficit cognitivo. São epilepsias muitas vezes mais graves do que na situação anterior e a gente pode obter um controle parcial. É muito difícil nesse tipo de cirurgia você conseguir um controle total das crises. Pode ocorrer, mas não é na maioria dos pacientes. Além das cirurgias ressectivas, mais recentemente, nos últimos anos, existem as cirurgias em que você coloca dispositivos que são de estimulação cortical. São a cirurgia que a gente chama de neuromodulação. Então, a primeira que já tem alguns anos aqui no Brasil é a estimulação do nervo vago, em que se coloca um aparelho no subcutâneo do paciente, na região do tórax. Esse aparelho é o gerador e ele vai ser ligado a um fio que vai estimular o nervo vago na região do pescoço. E o nervo vago, ele vai estimular estruturas cerebrais profundas e vai modular a conexão de uma estrutura chamada tálamo com o córtex cerebral, ajudando no controle das crises. Também é uma cirurgia em que você pode obter o controle total das crises em mais ou menos 20% dos pacientes. E em torno de 50% a 60% obtém melhora do tratamento. Mais recentemente, uma outra modalidade é a estimulação profunda do tálamo. Mas nessa cirurgia é uma cirurgia mais invasiva, né, porque você vai ter que acessar diretamente as estruturas profundas do cérebro, as estruturas, no caso, a região talâmica. Então são implantados eletrodos na região talâmica bilateral, implantados no cérebro.